Então, meninos, vamos para mais uma videoaula aqui no YouTube, tá? E hoje o nosso foco é revisar o conteúdo de MMC e MDC, tá? E resolver questões contextualizadas. O que é isso, pessoal? Vocês são acostumados a chegar tudo muito fácil, né? Até agora que a gente viu. Calcula o MMC de 12 e 13. Calcule o máximo divisor comum de 36 e 12. E às vezes em provas, o MMC e o MDC não vem tão mastigadinho assim, para a gente já identificar e já calcular. Às vezes, tem questões que a gente tem que ler, interpretar elas e saber que aquilo é MMC e que aquilo é MDC, tá? E isso vai facilitar muito para vocês, principalmente quando a gente voltar às aulas presenciais, que forem começar as provas. Isso vai ajudar bastante a vocês identificarem como resolver cada questão, certo? Primeira coisa, vamos relembrar aqui rapidinho o feedback sobre MMC, tá? MMC significa mínimo múltiplo comum, tá? Onde múltiplo, vocês sabem que múltiplo é o resultado da tabuada de um número pelo outro. Então, vai ser o menor múltiplo comum entre dois ou mais números, o MMC. Um exemplo rápido aqui, o MMC de 81 e 45, tá bom? Primeiro passo, a gente vai armar a continha aqui, né? Coloquei. Eu já coloquei esse 3 aqui, pessoal, porque eu sei que vai ser por 3. Lembra que essa barrinha indica uma divisão. E esses números aqui que eu tenho no MMC, eu tenho que começar a decompor eles. Esse processo se chama decomposição ou fatoração. Pelos números primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Por que eu não comecei pelo 2 aqui, pessoal? Porque eu não tenho nenhum número par aqui. O 81, ele não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar, e o 45 também. Então, eu só começo com o número 2, aqui é a minha divisão, se tiver número par. Como não tem, a gente vai começar pelo número 3. 81 dividido por 3, eu já fiz aqui no meu caderno, e eu descobri que vai dar 27, tá? 27 vezes 3 dá 81. E 45 dividido por 3, eu também já fiz aqui e descobri que vai dar 15, tá? Sugiro até que vocês pausem o vídeo e tentem resolver esse MMC, tentem resolver no caderno e depois vocês voltam aqui no vídeo e vê se acertou, tá? 45 dividido por 3 vai dar 15, que eu já fiz aqui e descobri que dá certo. Agora, novamente, eu não tenho número par. Se eu não tenho número par, não faz sentido eu tentar dividir por 2. Então, vou tentar pelo próximo número primo, que é o número 3. 27 dividido por 3 vai dar certo? Vai, pessoal, porque eu sei que 9 vezes 3 é 27. Então, dá certinho. 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Porque 5 vezes 3 é 15. A gente vai decompor mais uma vez. 9 e 5 são números que dá para dividir por 3? O 9 dá, o 5 não dá, né? Então, vamos lá. 9 dividido por 3 vai dar 3. O 5 não é divisível por 3. Não tem como eu dividir 5 por 3 e ter um resultado exato. O que a gente faz quando isso acontece? A gente repete o número embaixo, tá bom? Dá para dividir por 3 novamente? Com certeza, né? Eu tenho o número 3 aqui, eu consigo dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. 5, como a gente sabe que não dá, repete. Lembra que cheguei no número 1 é porque a minha conta está encerrando, né? Então, dessa coluna aqui eu já encerrei. Falta só encerrar esse 5 aqui. O 5, ele é um número primo, né? Que ele só divide por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Cheguei em tudo 1 no finalzinho, a minha conta acabou, tá? Qual que é o último passo agora, pessoal, para descobrir qual que é esse danado desse MMC? A gente pega os números primos que a gente usou para fazer o cálculo, no caso, o 3, o 3, o 3, o 3 e o 5, e multiplica eles, certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar mais ou menos assim, eu vou multiplicar 3 vezes 3, que vai dar 9, 3 vezes 3 aqui também vai dar 9, 9 vezes 9 é 81, e 81 vezes 5 eu já fiz aqui e descobri que vai dar 405. Vocês podem fazer também para ver se os meus cálculos estão certos. Primeiro passo, a gente fatora, né, o MMC, e no finalzinho a gente multiplica os números primos, e assim a gente descobre qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses números. Ok? Agora que a gente relembrou o que é esse danado desse MMC, vamos ver um exemplo de uma questão contextualizada. Vamos lá. Uma pequena fábrica de sucos produz engradados com 600 ml, 500 ml e 300 ml de suco.
Ela produz uma quantidade de bebida de forma que, caso decida encher garrafas com uma dessas capacidades, ela consegue sem que haja sobra. Qual a quantidade mínima de suco essa fábrica precisa para produzir executar tal feito? Sempre que vocês verem questões que falam assim, qual a quantidade mínima? Tem duas lâmpadas, quando as duas vão piscar juntas novamente? Sempre que falar assim de quantidade mínima, quando vai se encontrar, quando vai piscar novamente juntos, e isso cai muito em prova. Sempre que tiver esse tipo de questão, pode ter certeza que vai ser questão de MMC, tá? Falou em quantidade mínima, falou em quando eles vão se encontrar ao mesmo tempo, quando vai piscar junto, isso é MMC, tá? Que nada mais é, pessoal, que se eu calcular aqui, eu vou conseguir descobrir a quantidade mínima de suco. A quantidade mínima de suco vai ser o MMC entre esses valores. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Calcular o MMC de 600 ml, 500 ml e 300 ml. Assim, a gente vai descobrir qual vai ser a quantidade mínima que essa fábrica vai precisar produzir. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? A gente vai armar aqui a continha, tá? Coloquei os valores 600, 300 e 500, certinho? Por que eu comecei pelo 2 agora? Porque eu tenho números aqui que são pares, né? Se eu tenho números pares, eu começo a divisão por 2. 600 dividido por 2 vai dar 300, 300 dividido por 2, 150, e 500 dividido por 2, 250. Vai ficar assim, tá? Se eu tenho número par ainda, tenho, não tenho? Todo número que termina em 0 é par. Então, a gente vai dividir por 2 de novo. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2, 75. E 250 dividido por 2, 125. Tem número par ainda? Tenho, olha aqui, ó. Tenho esse aqui que é par. Então, eu vou dividir por 2 de novo. 150 dividido por 2, 75. 75 não divide por 2, porque ele é ímpar. Então, a gente repete ele aqui embaixo. Mesma coisa acontece com 125. Não tenho mais número par. O que eu faço agora? Vou tentar calcular pelo próximo número, que é 3, tá? Lembra que aqui, pessoal, é uma tentativa. Caso você não ache nenhum número que divide por 3, você parte para o próximo número primo, que é o 5, tá? Mas eu acho que nesse caso aqui vai dar certo. 75 dividido por 3 vai dar 25, tá? A mesma coisa aqui. 125, pessoal, eu já fiz aqui e eu descobri que não vai dar certo a divisão, tá? Se vocês dividirem 125 por 3, na verdade, por 3 aqui, ó, vai descobrir que essa divisão não vai ser exata. Por isso que eu repeti ele aqui embaixo, tá certo? Então, agora a gente vai fazer de novo. 25, 25, 125. Nenhum desses números é divisível por 3. Se eu não consigo mais dividir por um número, a gente vai para o próximo, que nesse caso é o 5, tá? 25 dividido por 5 é 5, certo? 125 dividido por 5, eu já fiz aqui e descobri que vai dar 25. Agora, eu sei que todos esses números aqui são divisíveis por 5. Então, vou continuar aqui por 5, que vai dar 1 aqui, né? 5 dividido por 5, 1. E 25 por 5, 5. Falta eliminar apenas essa coluna para eu encerrar. E vai ficar assim, certo? Qual que é o último passo agora, pessoal? Multiplicar os números primos que a gente encontrou. Nesse caso aqui, o 2 3 vezes, o 3 e o 5 3 vezes. A gente vai multiplicar eles para encontrar o resultado final. Eu fiz aqui e descobri que esse cálculo vai dar 3.000, tá? Então, qual a quantidade mínima de suco que essa fábrica precisa para produzir, para executar tal feito? Eles vão precisar exatamente de 3.000 ml de suco, certo? Então, é isso. Lembra que sempre que falar questões contextualizadas, que falar de quantidade mínima, quando vai se encontrar, quando vai piscar junto, isso é MMC, ok? Agora, o MDC. O MDC, vamos relembrar, significa máximo divisor comum, tá? O MMC a gente fala de mínimo múltiplo, né? O MDC a gente fala de máximo divisor. Mas a forma de calcular, pessoal, é basicamente a mesma, tá? Tem uns detalhes que a gente faz no final do cálculo, mas basicamente a forma de calcular não muda. O máximo divisor, a gente tem que lembrar o que é divisor, né? Quando eu falo se 9 é divisor de 3,
Eu quero saber se a divisão de 9 por 3 vai dar o resultado exato. Se dá um resultado exato, isso significa que o número é divisor do outro, ok? Então, para ser divisor, a divisão tem que ser exata, de um número qualquer para o outro. E é isso que o MDC busca encontrar, né? Ele busca encontrar qual que é o maior divisor que vai ter em comum entre dois números. Um exemplo, MDC de 16 e 30. A gente vai armar a continha aqui da mesma forma que a gente faz no MMC. Vou calcular igual ao MMC, pessoal. Se tem número par, começa pelo 2. 16 por 2 vai dar 8. 30 por 2 vai dar 15, tá? Tem número par, vou calcular por 2 novamente. 8 por 2 vai dar 4. 15 não divide por 2 porque é ímpar, então a gente repete. 4 por 2 vai dar 2. 15 repete, que a gente sabe que não vai dar. 2 por 2 vai dar 1. Agora, vamos partir para o próximo número primo, que é o 3. 15 por 3 vai dar 5, tá? 5 por 5 vai dar 1. Chegou em 1, encerramos. Aí, agora que chega a diferença do MMC, do MDC, na verdade. Se fosse MMC, o que a gente faria? Multiplicaria todos esses números aqui que a gente encontrou, certo? Mas no MDC, não. O MDC, ele quer encontrar o máximo divisor. Então, para encontrar o máximo divisor, a gente tem que analisar as linhas em que foi possível fazer a divisão pelos dois números, tá? E eu vou considerar somente essas linhas. Vamos lá. Na primeira linha, eu dividi o 16 e o 30, certo? Os dois números eu consegui dividir por 2? Sim, então eu vou circular ela, tá? Na segunda linha, tem o 8 e o 15. Eu consegui dividir os dois números por 2? Não, eu não consegui, porque o 15 não dividiu. E a mesma coisa vai acontecer aqui, aqui e em todo o resto da conta, tá? Nenhuma outra linha eu consegui dividir os dois valores pelo mesmo número primo. Se eu não conseguir, então apenas o 2, tá? Apenas essa primeira linha aqui foi onde eu consegui fazer a divisão pelos dois valores. Isso significa que o MDC de 16 e 30 vai ser 2, tá? Vai ser o maior divisor comum entre 16 e 30, vai ser o 2. Isso quer dizer que eu consigo dividir o 16 por 2 e o 30 por 2 e dar uma divisão exata. Significa que eu não vou ter nenhum outro número que eu vou conseguir dividir os dois e dar uma divisão exata, certo? Então, aqui, encontramos o número 2. Agora, uma questão contextualizada para a gente fazer também. Um marceneiro dispõe de 3 tábuas de mesma largura e pretende cortá-las em pedaços iguais com o maior tamanho possível. Presta atenção. Sabe-se que as medidas dos comprimentos das tábuas são 180, 220 e 300 centímetros. De acordo com as informações, a medida de cada pedaço de tábua cortada em centímetro deverá ser um valor. Então, a gente costuma ver essas questões em prova e pensa, meu Deus, que coisa difícil, quem consegue resolver isso? E, na verdade, é só falta de atenção. Quando quer saber o maior tamanho possível, o máximo de vezes, a maior quantidade, sempre que falar de maior, gente, é MDC, tá? Em alguns casos, é possível resolver questões assim, fazendo probabilidade de eventos. Mas é muito mais simples usar o MDC, que você consegue resolver com a mesma precisão e com a mesma rapidez, tá certo? Então, a primeira coisa, ele quer saber, né, qual vai ser o maior tamanho possível que ele vai conseguir cortar em tamanhos iguais aqui. Ele quer saber qual vai ser esse tamanho. E a gente sabe que as tábuas deles tem 180, 220 e 300. Então, eu vou pegar esses valores aqui e vou fazer o que com eles? Eu vou calcular o meu MDC para descobrir qual vai ser o meu máximo divisor comum, que eu vou conseguir saber qual tamanho ele vai conseguir dividir essas tábuas. Certo? Se eu tenho um número par, vou começar pelo 2. 180 dividido por 2 dá 90. 220 dividido por 2, 110. 300 dividido por 2, 150. Tem número par, vou por 2 novamente. 90 por 2, 45. 110 por 2, 55. E 150 por 2, 75. Tá? Aí, gente, teve um errinho aqui, né? Nessa linha aqui, eu não tenho nenhum número que eu vou conseguir dividir por 2. Então, na verdade, onde está esse 2 aqui é um 3, tá? Desconsidera esse 2 aí, é 3. Porque nenhum desses números é par. Então, a gente vai dividir agora por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 vezes 3, 45. 55 dividido por 3 não dá. Não dá, pessoal. Eu já fiz aqui e não dá certo.
Tentem aí também para ver, mas não dá. 75 dividido por 3 vai dar 25, certo? Esses números aqui, algum deles eu consigo dividir por 3? Eu testei aqui e sei que sim. E sei que o 15 dividido por 3 vai dar 5. 55 a gente já sabe que não dá, né? E o 25 por 3 também não dá. A gente sabe que 25 não é divisível por 3. Não tem nenhum número na tabuada que eu multiplique por 3 que vai dar 25. Então, aqui restou o número 5, 55 e 25. Todos esses números, pessoal, são divisíveis por 5. Todo número terminado em 0 em si e 5, eu sei que ele divide por 5. Então, a gente vai fazer a divisão aqui agora. 5 dividido por 5 vai dar 1. 55 dividido por 5 vai dar 11. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Tá? Essa coluna aqui eu já encerrei, né? Cheguei no 1, significa que eu já encerrei. Eu ainda tenho um número que divide por 5, que é ele mesmo. O 11, ele não divide por 5, pessoal. O 11, ele é o número primo, ele só divide por ele mesmo. Por isso que aqui eu vou colocar o 1, né? Vai restar somente o 11 e eu vou dividir por 11, porque ele é primo e só vai dividir por ele mesmo. Pronto, encerrei, cheguei em tudo 1, a gente encerra a conta. O que a gente faz agora? A gente vai pegar os números primos que a gente encontrou aqui, né? E vai analisar cada linha. E a gente vai considerar apenas as linhas em que eu consegui dividir todos os números. Vamos lá, vamos começar da primeira linha. A primeira linha eu dividi por 2. Eu consegui dividir todos os 3 números por 2? Eu consegui, todos eles eu dividi por 2. Então, eu vou selecionar essa linha. A segunda linha, eu consegui dividir todos os números por 2? Consegui também, então vou selecionar ela aqui também. A terceira linha, eu consegui dividir todos os números por 3? Eu não consegui, né, pessoal? O 55, ele não dividiu por 3, ele repetiu. Então, eu não vou selecionar essa linha, tá? A próxima, eu consegui dividir todos os 3 números por 3? Não, porque aconteceu a mesma coisa no caso da linha anterior. Lembra? Que o 55 não é divisível por 3. Agora, vamos aqui na próxima. Todos esses números eu consegui dividir por 5? Consegui, olha aqui, 5 por 5 deu 1, 55 por 5 deu 11 e 25 por 5 deu 5. Então, aqui eu consegui, se eu conseguir, eu vou selecionar ela, tá? E aqui para baixo não vai ter mais nenhum número que eu vou conseguir, tá? Porque o 1, ele não divide por 5, a gente repete. Mesma coisa vai acontecer aqui, que o 1 não divide por 11. Então, essas últimas linhas a gente não vai marcar. Agora, para descobrir o valor final do MDC, a gente vai pegar apenas as linhas que a gente marcou aqui, tá? Que foi as linhas que a gente dividiu pelos 3 números e vai multiplicar esses números primos. Então, vai ficar como 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, qual vai ser o maior tamanho possível que ele vai poder cortar essas tábuas de forma com que elas tenham tamanhos iguais? Exatamente 20 centímetros, tá bom? A gente usou o MDC e descobriu. Então, lembra aqui, se falar em menor tamanho, mínima quantidade, MMC. Se falar em maior tamanho, maior quantidade, MDC, certo? Então, é isso. Obrigada. Beijos, vamos voltar para o grupo.